Boa tarde, alunos do 7º ano. Nós vamos iniciar hoje o assunto de álgebra, certo? Fizemos a correção da última atividade, as expressões numéricas, né? E agora nós vamos para a álgebra. A álgebra é a mistura de letras e números. Então, é o momento na matemática em que as letras entram nos cálculos matemáticos. E isso, nós vamos ver que isso facilitou demais a resolução de problemas que até então eram desconhecidos, né? Não tinha como a gente calcular. Mas com essa invenção, com essa introdução das letras dentro dos cálculos matemáticos, ficou possível calcular ou resolver alguns problemas que antes não tínhamos solução. Então vamos lá, na página 78, começando o capítulo 3. A matemática é uma ciência muito antiga e abrange várias áreas do conhecimento humano. Alguns dos ramos da matemática você já conhece: a aritmética e a geometria. A aritmética, ela é isso que nós estávamos estudando, são as expressões numéricas, onde nós calculamos, contamos, fazemos as operações básicas, né? Isso é aritmética, é quando estamos envolvendo apenas os números. A geometria já é um estudo dos símbolos geométricos, de áreas. A própria palavra geometria quer dizer medida da terra, certo? Ou medida de formas. Então, essas formas são nos dadas através da geometria. Quando você calcula, por exemplo, a área de um quadrado, você está fazendo um cálculo geométrico. O comprimento pela largura, certo? De um retângulo, para saber também sua área, também é um cálculo geométrico. Então, a geometria ela está mais para esse lado aí, de medir áreas e medir espaços, assim como nos sólidos, certo? Vamos lá. Aritmética, nós vamos ver aqui um pouquinho das duas coisas. Aritmética, derivada do grego, né? Tem esse nome aí que eu não sei falar, que significa número. É o ramo da matemática que você tem estudado até hoje. A geometria trata das formas geométricas, que você também já estudou. Agora vamos conhecer um ramo da matemática que utiliza letras para expressar números. Isso é a álgebra, palavra derivada do vocabulário árabe, né? Muitas vezes transliterado por... Aí tem esse nomezinho aí. A linguagem matemática não é composta apenas de números, mas de sinais, de regras e até de letras do nosso alfabeto e do alfabeto grego. Essa linguagem é muito prática e, por isso, universal. Podemos transmitir uma ideia matemática de maneira clara e precisa, usando apenas os símbolos matemáticos. Observe os exemplos a seguir. Uma das coisas principais aqui na hora de estudarmos a álgebra é sabermos interpretar ou fazer a leitura de um determinado problema para transmitir de uma linguagem que nós chamamos, que nós vamos já ver aqui para frente, linguagem corrente, que é a linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia com palavras, né? Para a linguagem matemática, que não utiliza palavras, utiliza símbolos e sinais matemáticos. Então aqui nós temos alguns exemplos. Aqui no A, 5 mais 3 igual a 8. Isso aqui, como vocês podem observar, é um problema aritmético, certo? É uma adiçãozinha simples que deu 8, certo? Aqui, ó, 4 ao quadrado igual a 16. Também é um problema aritmético. Raiz quadrada de 9 igual a 3. Já aqui, começa a entrar a álgebra. Isso aqui é uma forma de equação, uma equação do primeiro grau, onde nós temos 3x igual a 6, certo? Uma forma de se ler isso aqui seria assim, ó, o triplo de um número. Por que o triplo de um número? Porque toda vez que eu tenho um número perto de uma letra, preste bem atenção nessas coisinhas que eu vou falar agora, porque isso aqui vai precisar demais na hora dos cálculos.
toda vez que tem um número perto de uma letra e não tem sinal entre eles dois, significa que esse número está multiplicando esta letra, certo? Então, como eu não sei qual é esse número aqui, que está sendo representado pela letra X, nós fazemos a leitura assim, ó, o triplo, porque é 3 vezes, um número. Que número é esse? Nós não sabemos. Então, o que nós não sabemos, nós representamos na matemática por uma letra. O triplo de um número é igual a 6, ou dá 6, ou resulta em 6. Esse sinalzinho aqui de igual tem vários nomes para representá-lo, certo? Então, aqui o triplo de um número é igual a 6. Isso aqui, ó, é uma fórmula matemática, né? É a fórmula da área de um triângulo. A área é igual a base, aqui o Bzinho de base, vezes esse H, apesar de não parecer, mas ele representa a altura, certo? Por quê? Porque como nós vimos aqui no início, algumas letras, alguns símbolos matemáticos vieram do grego, tá? Então, ou do árabe, né? Vocabulário árabe. Então, essas letras representam, na verdade, nomes gregos ou nomes em árabes, que lá para eles a altura começa com H. Então, isso aqui representa a altura. É base vezes a altura dividido para 2. Essa é a fórmula da área do triângulo. Aqui nós temos outra fórmula, que é da velocidade, né? Ó, velocidade é igual, esse V com um Ozinho aqui é velocidade inicial. Eu sei que essas coisinhas aqui não vai fazer muito sentido, ou não vai importar muito agora para o nosso cálculo, tá? Para o nosso estudo. Mas é bom já ir conhecendo essas fórmulas, que vocês futuramente vão trabalhar com todas elas. Mas aqui, ó, velocidade é igual a velocidade inicial, que é quando tem esse Ozinho aqui, certo? Que é um zero, mais esse sinal aqui é o alfa, também representa, né? Alfa vezes t. Esse t aqui é tempo, tá? Então, essa é a velocidade. Aí, nós temos aqui, ó, nos exemplos A, B e C, temos expressões aritméticas. Esses exemplos aqui, ó, A, B e C, todas elas são exemplos de expressões aritméticas, ou seja, só tem números e sinais, não possuem letras, pois elas utilizam apenas símbolos e números para transmitir uma ideia. Nos exemplos D, E e F, né, os outros três aqui, não são apenas números e sinais. Foi incluído aí as letras. Então, faz delas expressões literais ou expressões algébricas, tá? Olha, ó, nos exemplos D, E e F, temos expressões literais, pois além de símbolos e números, elas contêm letras que foram utilizadas para representar valores desconhecidos. Uma coisinha que eu gostaria de chamar a atenção logo, olha. As letras, ela tem um nome, tá? Na expressão, na equação, as letras, na matemática, ela recebe o nome de parte literal, de variável ou de incógnita. Você pode encontrar um desses três nomenclaturas para as letras, certo? Os números são chamados de coeficientes numéricos. Como esse exemplo aqui, ó, 3x igual a 6. Nesse termo aqui, nesse termo 3x, nós temos o coeficiente numérico é 3 e a parte literal ou variável, como você preferir, é x, certo? E também nas equações é muito comum utilizarmos mais a palavra incógnita para a letra do que parte literal ou mesmo variável. Porque o incógnita, o que é incógnita? Essa palavra incógnita significa algo desconhecido, algo que nós não sabemos, que nós não conhecemos ainda. Por isso que a letra nas equações normalmente recebe esse nome, tá? Aí, ó, aqui. Então, as expressões algébricas literais nos auxiliam na composição e na resolução de problemas que, pela aritmética, não seriam possíveis de se resolver. É isso que eu falei. Com a inclusão das letras na matemática, vários problemas que até então eram considerados impossível a descoberta ou impossível a resolução, foi possível encontrar esses resultados, certo? A palavra álgebra é derivada da expressão árabe, aí tem a expressão aí, usada no título do livro matemático árabe, né, escrito no século XIX, ou melhor, no século IX. Vamos lá. Agora vamos ver as sentenças matemáticas, tá?
na página 79. Sentenças matemáticas são expressões que envolvem uma relação de igualdade ou desigualdade, além de outras relações. Podemos classificar as sentenças matemáticas em fechadas ou abertas. O que são sentenças matemáticas fechadas? Olha, quando se fala em fechado ou aberto, você não tem que observar esse sinalzinho aqui, ó. O sinal de maior que e o sinal de menor que, tá? No caso aqui, está dizendo que as sentenças como 6 menor que 8 e 3 mais 2 é igual a 5, em que não há valor algum oculto, são denominados sentenças fechadas. Ou seja, aqui não há valor oculto. Outra coisa de saber se uma sentença é fechada ou aberta, que nós vamos já ver aqui a questão. Deixa eu ler primeiro aberta, que aí eu vou mostrar a diferença usando apenas os sinais. Sentenças matemáticas abertas. Vou ler as duas, depois eu explico separadamente. Na expressão, aí nós temos ponto de interrogação mais 13 igual a 50. Você percebe algo que está oculto, mas você pode descobrir o valor. 37. Por quê? Porque é um número mais 13 que vai dar 50. Esse número mais 13 que dá 50 é 37, certo? Sentenças em que há valor oculto, como x mais 3 igual a 5, interrogação maior que 3, certo? E mais 62 igual a menos 9, são denominados sentenças abertas, ou seja, são sentenças que não está expresso o seu valor. Você não consegue identificar esse valor através da escrita. Você vai ter que fazer um cálculo, você vai ter que pensar um pouco, analisar para saber quais são esses valores. Já na sentença fechada, não. Ela está dizendo todos os valores. Olha só, 6 menor que 8. Aqui acabou, a expressão é essa, 6 menor que 8. Não tem nada oculto aqui. Está dizendo que 6 é menor do que 8, e isso é verdade. Aqui também está dizendo que 3 mais 2 é 5. Então, acabou. Não tem nada desconhecido aqui. Isso é uma sentença matemática fechada, acabada, terminada, certo? Aberta, que você ainda precisa processar. Você ainda precisa calcular. Você precisa fazer alguma operação para descobrir algum elemento que não está aparecendo na escrita. Lembrando que esse primeiro momento nós vamos estar sempre batendo isso aqui, ó, escrita. Porque matemática ela é separada nessas duas fases. Primeira fase, ela é representativa, certo? A segunda fase é que ela é calculada. Então, nós primeiros temos que saber representar, interpretar, ler, não é? Para depois sabermos calcular. Então, essa primeira parte que nós estamos aqui, principalmente na questão da álgebra, a gente bate muito em cima da questão escrita. Então, voltando, sentenças matemática fechada, está tudo esclarecido, tudo colocado. 6 menor que 8, acabou. Aqui é uma expressão que você não precisa calcular nada. Ele está dizendo, afirmando que 6 é menor do que 8. 3 mais 2 igual a 5, também acabou. Está dizendo que 3 mais 2 é igual a 5. E isso é verdade. Então, não tem o que fazer aqui. Você tem a sua sentença matemática fechada, calculada, já toda feita. Agora, a aberta, não. A aberta, nós temos termos desconhecidos. Partes que precisam ser conhecidos, que precisam ser descobertos, que precisam ser calculados. Como essas expressões aqui, ó. O interrogação mais 13 é igual a 50. Apesar de ter como nós sabemos e não ser difícil, mas aqui na escrita não deixou explícito o que é. Quem é esse ponto de interrogação aqui? Aí, no caso, pelos cálculos, nós sabemos que é 37. Aqui, ó, também x mais 3 é igual a 5, mostrando que nós temos um elemento aqui desconhecido na escrita, não é? Que ao adicionar a 3 dá 5. Todos nós sabemos que é 2. Porém, tem que se fazer esse cálculo. Por isso, essa sentença matemática ela é aberta. Então, só para resumir, fechado, você não faz cálculo e já está tudo expresso, tudo à mostra. Aberta, sentença matemática aberta, você precisa fazer cálculos, você precisa encontrar um valor. Esse valor desconhecido normalmente está
representado por uma letra, certo? Vamos lá. Sentenças abertas. Em tais casos, quase sempre teremos meio de descobrir o valor que transformaria a sentença aberta em sentença fechada. O que é transformar uma sentença matemática aberta em uma sentença matemática fechada? É simplesmente calcular, é simplesmente resolver a expressão, resolver a equação e você vai encontrar, você vai transformar uma sentença que era aberta em uma sentença fechada, ou seja, uma sentença que não tinha valor, resposta final, para uma sentença que tem seu valor final, resposta final, tá? Onde todos os termos são reconhecidos. O detalhe é esse: fechado, todos os termos se conhecem. Aberto, tem termos que ainda não se conhecem. Então, ó, na sentença aberta, x mais 6 igual a 8, o valor 2 colocado no lugar do x transformaria a sentença em 2 mais 6 igual a 8, que é uma sentença fechada, certo? Então, isso quer dizer que é um número, eu já estou fazendo a leitura aqui para vocês perceberem, porque nós vamos fazer esse tipo de leitura. Um número adicionado a 6 é igual a 8. Se nós fôssemos estar traduzindo esta linguagem para uma linguagem corrente, um número adicionado do mais a 6 é igual a 8. Que número é esse? É 2. Por quê? Porque 2 mais 6 é 8. Então, aqui ela é aberta. Mas quando você coloca o 2 no lugar do x, para dar o valor de 8, ela se torna uma sentença fechada, certo? Bora para os símbolos matemáticos. Símbolos matemáticos. Nesses símbolos, gente, eu vou depois, não sei se eu envio uma foto, vou ver como é que eu faço para vocês, de vários outros símbolos. Aqui eles mostrou alguns, não é? Mas existem vários símbolos na matemática que representam operações, que representam alguma coisa que precisamos conhecer na hora de fazer cálculos, certo? Olha só. Até o século XVI, expressões matemáticas eram escritas de modo excessivamente verbal ou retórica. Ou seja, não tinham a capacidade ou a habilidade, vamos dizer assim, de representar algumas falas, algumas palavras existentes já no vocabulário deles em fórmulas matemáticas, certo? Eles não tinham ainda símbolos para representar isso. Até mesmo os números, até a invenção dos números, isso acontecia. Por exemplo, em 1591, né, Vieta, para representar a equação 5a ao quadrado mais 9a menos 5 igual a 0, escrevia em bom latim. Aí tinha aí, né, essa expressão escrita em latim, certo? Então, isso aqui, o que foi que aconteceu? Presta atenção que no lugar dessas palavras, ele foi colocando letras. Isso aqui é uma equação do segundo grau, que vocês vão ver já no 8º ano. Mas isso aqui é a representação de uma equação do segundo grau, que foi um dos primeiros, né, que fez isso, calculou em forma bem simples uma equação do segundo grau. Então, nós temos essa representação já com os símbolos, usando os símbolos, usando a letra no lugar de palavras. É isso que acontece quando nós colocamos os símbolos matemáticos nas expressões. Nós tiramos as palavras e colocamos apenas letras, certo? Ou símbolos. No século XVI, a linguagem simbólica ganhou um grande impulso. William, não sei falar isso aí, né? Em 3 de seus livros, usou mais de 150 símbolos, muitos criados por ele. Destes, porém, poucos permanecem em uso. A implementação de alguns símbolos usados hoje em dia foi acontecendo naturalmente ao longo de décadas ou séculos, sobre a égide da praticidade e do pragmatismo. Pouco pode se afirmar com precisão sobre essa evolução. Outros símbolos, graças ao prestígio de seus criadores, tiveram aceitação imediata. Como exemplo destes últimos,
podemos citar alguns símbolos criados por Leonhard Euler, certo? Que daí a data de vida dele. Então, alguns desses matemáticos foram, através da história, incluindo símbolos dentro dos cálculos matemáticos, certo? Nós vamos ver alguns como Teorema de Pitágoras, como Teorema de Tales e outros que tiveram a sua particularidade e são utilizados até hoje com seus símbolos originais, tá? Então, nós temos aqui algumas expressões ou alguns símbolos que mostram isso, ó. F, quando eu tenho aqui um F com um X dentro do parênteses, significa função de X, que é uma área da matemática que vocês ainda vão ver, certo? Essa letrinha aqui, que parece um E, né? Essa somatória é o símbolo, é a letra maiúscula grega sigma, que corresponde ao nosso S, certo? O I é unidade imaginária, que lá no ensino médio, vocês vão estudar muito, vocês vão ver outro conjunto numérico. Nós aqui, até o 9º ano, estudamos até os números reais, né? Aí nós vamos ver a questão dos números imaginários, certo? Ou complexos, conjuntos de números complexos, mas isso só lá no 9º ano. Representada também por raiz quadrada de -1. É justamente para explicar um grande problema que existia na matemática, que era encontrar a raiz quadrada de número negativo, né? Então, isso é um tipo de representação para isso. O Ezinho minúsculo, base dos logaritmos neperianos, né? E vocês vão ver uma das letras que vocês vão utilizar já agora, essa aqui, ó, é o π, certo? A letra, aí tem essa letra aqui, ela é grega, o nome dela é π. Esse aqui é o valor aproximado, por isso que tem esses 3 pontinhos aqui, ó, 3,14159. Então, é um valor aproximado. Embora usada por William Jones em 1706, teve o seu emprego consagrado por Euler também, certo? Nós vamos estudar cada uma dessas. Essas daqui, nem tanto. Agora, essa aqui, quando nós estivermos vendo a questão dos sólidos geométricos, nós vamos utilizá-las. Ela é muito utilizada para a questão da área, de esfera, volume, tá? Nós já utilizamos ela, beleza? Até mesmo na circunferência tem alguns processos, alguns cálculos dentro dos círculos da circunferência que se utiliza a letra π. Expressões literais. O que são expressões literais? São expressões que construímos quando passamos uma sentença da linguagem corrente, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, para a linguagem matemática. Linguagem corrente para a linguagem matemática, certo? Então, o que seria a linguagem corrente? A linguagem corrente é, como eu já falei, eu acredito que antes de calcular nós temos que conhecer isso, temos que saber isso. Senão não vamos aprender a fazer cálculo algébrico nenhum, tá? Esse é um momento muito importante na hora de se estudar a álgebra. É o momento de saber interpretar a questão, certo? Eu vou só passar aqui já mostrando nos exemplos, para não ficar mais longo ainda o vídeo. Nós temos aqui, ó, um número mais o quadruplo dele é igual a 10. Isso aqui é linguagem corrente. Vê que está utilizando, né, as palavras, certo? Apesar de ter o número 10, mas a maior parte são palavras. Então, o que seria a linguagem matemática? É eu transformar tudo isso aqui, que está em palavras, em apenas símbolos e números. Então, quando diz, ó, um número, nós sabemos que número é esse? Não, representamos por uma letra, normalmente o X. Então, um número, tá aqui ele, ó, um número. Que número é esse? Não sei. Então, tá aqui o X. Mais, todo mundo sabe o que é mais, né? Mas na matemática tá aqui, ó, a representação, através do sinal de adição. O quadruplo é 4 vezes. Então, 4 vezes o quadruplo dele. Dele quem? Desse número que eu não sei. Então, é um número mais o quadruplo dele, que é esse número que eu não sei. Então, é 4 vezes. Ah, mas não tem o vezes. Não precisa.
Toda vez que tem um número perto de uma letra e não tem sinal entre eles dois, significa que esse número está multiplicando esta letra, tá? É igual a 10. Então, um número mais o quádruplo dele é igual a 10. Tudo isso aqui, ó, foi transformado em uma simples expressão algébrica, tá? Ou uma equação, né, que nós vamos ver depois, isso aqui é uma equação do primeiro grau, certo? Então, nós transformamos o que estava em linguagem corrente para a linguagem matemática. Isso é interpretar. Boa parte das questões de concurso, dessas coisas que vocês vão fazer futuramente, estão normalmente assim. São problemas matemáticos escritos em linguagens correntes, que muitos não sabem, até saberiam calcular, mas não sabem expressar na linguagem matemática. Por isso que esse momento é muito importante do estudo de vocês, certo? E aqui nós temos outras que eu vou mostrar na próxima aula, tá? Então essa foi só uma aula, parte teórica. A próxima eu vou terminar aqui e nós já vamos começar a representar e fazer alguns cálculos, beleza? E eu vou também tentar mandar para vocês a imagem de alguns outros símbolos matemáticos para vocês já irem se adaptando. Então até a próxima.